Juízes capítulo 7, lerei esse texto na versão NAA, não sei se temos essa versão nos nossos slides, temos? Essa versão é a versão que eu usarei ao longo das exposições desse ano, tá, irmão? Então, se você está pensando em comprar uma nova Bíblia, pode comprar nessa versão, uma versão atualizada da nossa antiga Almeida Revista Atualizada, NAA é o nome dela, tá bom? Juízes capítulo 7, quero ler com os irmãos, o texto diz assim: Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Só para explicar aqui, questão de contextualização, era uma distância de aproximadamente 5 quilômetros, da onde estava Gideão e seus homens, da onde estava o acampamento dos midianitas. O Senhor disse a Gideão: É demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: Ainda povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: Todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-se e ataque o arraial, porque eu entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com o seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem que estava contando um sonho ao seu amigo, ele dizia: Tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: Isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: Levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: Olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: Uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir.
Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu na direção de Zezera, até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou os mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Assim, todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-bara, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb no rochedo de Oreb, e mataram Zeebe no lagar de Zeebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeebe a Gideão, do outro lado do Jordão. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela sua palavra, que nesse tempo o Senhor ministra aos nossos corações, que a despeito de mim, Pai, miserável pecador, que eu possa ser o seu arauto nessa manhã, que o Senhor me use com poder, que o seu Santo Espírito, Pai, dê-nos o correto entendimento e o significado desse texto, para que assim nós o conheçamos ainda mais e vivamos de modo a te glorificar em tudo aquilo que formos fazer, Pai, no nome de Jesus, amém. Juízes, capítulo de número 7, talvez é uma das histórias mais conhecidas da igreja. Afinal, quem nunca ouviu falar de Gideão e a sua vitória com os 300 homens diante dos midianitas? É muito interessante nós entendermos o contexto desta história, uma das principais histórias e uma das principais vitórias do povo de Israel. Gideão era o menor de sua casa, a sua casa estava na menor das cidades, ou seja, ele era o último dos últimos, o mais improvável de todos. Muito interessante nós observarmos como nosso Senhor o escolheu para que ele fosse o libertador de Israel. O texto nos conta que agora Gideão era conhecido por Jerubaal. Está isso aí no primeiro versículo. Isso porque no capítulo de número 6, ele havia sido levantado pelo Senhor depois de uma série de testes para ele ter a certeza de que o Senhor estaria com ele, dele ter derrubado os altares de Baal da sua terra, altares inclusive do seu pai. As pessoas daquela região queriam matá-lo, e aí o seu pai o defende com alguns argumentos, dizendo: se Baal é o Deus de vocês, deixa que Baal o defenda, vocês não precisam fazer nada contra ele. E a partir então disso, Gideão passou a ser chamado por aquela sociedade de Jerubaal. Nós observamos também nesse texto que agora ele já não está mais na sua terra, ele sai dali e ele passa a anunciar, convocando todo o povo para que fosse com ele. E aqui é muito interessante o que está acontecendo, porque se você prestou atenção aqui, quantos homens Gideão levanta para essa guerra? Você prestou atenção? O texto fala que quando ele chamou o povo, o Senhor chega para ele e fala assim: Gideão, tem muitos homens aqui com vocês. E aí Gideão fala para eles o seguinte, Deus fala para Gideão: quem tiver com medo, mande embora. E quantos mil vão embora? 22 mil. Ficaram quantos ainda? 10 mil, ou seja, tinham aproximadamente ali 32 mil pessoas. Mas o que é interessante? Se nós lermos o texto de uma maneira mais ampla no seu contexto, nós não encontramos o Senhor mandando Gideão convocar essas pessoas. O que aconteceu? Gideão teve uma grande vitória no capítulo 6. Depois dessa grande vitória, depois dele saber que Deus seria com ele, o que ele faz? Ele manda uma mensagem para todas as tribos de Israel, convocando estes homens para essa batalha. Mas em nenhum momento o Senhor deu essa missão para Gideão. Deus em nenhum momento contava com aqueles homens. Deus tinha já o plano perfeito para a história de Gideão. Gideão, então, ele fala para o povo: ei, vocês que estão com medo, que estão apavorados, vocês que estão assustados. Mas perceba, aonde ele fala isso? Eles estão defronte o arraial dos midianitas. Esse arraial não consistia apenas dos midianitas, mas também de outros povos, os quais juntos oprimiam o povo de Israel. O texto nos fala que eles eram incontáveis como gafanhotos. Eles tinham tantos camelos que pareciam a areia do mar. Eram incontáveis.
o número, a vantagem que os midianitas tinham era extremamente superior, era incomparável com o povo de Israel. E aí então Gideão chega para eles e fala: quem está com medo pode ir embora. Eu fico imaginando a cena. Gideão, eu estou indo também, beleza? Por quê? Quem que é o mais covarde de todos os homens aqui? Gideão. Vocês não lembram no capítulo 6, quando ele começa a fazer testes com Deus? Deus, é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, então faz com que esse pedacinho de lã amanhã esteja molhado e a grama em volta esteja seca. Aí o que acontece? No outro dia ele acorda, a lã está molhada e ao redor está seco. No outro dia ele fala assim: Deus, para eu ter certeza, então que agora a lã esteja seca e ao redor da terra esteja molhada. Aí ele acorda no outro dia e assim está. É uma série de testes porque ele tinha muito medo. Ele não se sentia preparado de modo algum para cumprir esse ofício. E é muito legal de nós observarmos que quem o Senhor escolhe para essa missão? O mais medroso, o mais covarde, podemos dizer assim. Quando ele manda essas pessoas indo embora, eu fico pensando, Gideão, como que estava o seu coração? Eu estou falando para os que estão com medo irem embora, sendo que eu estou com medo. Pastor, será que Gideão estava com medo? Irmãos, Deus já tinha falado: Gideão, eu entreguei. Perceba, ele não usa a expressão no futuro. Eu os entregarei nas suas mãos. O texto aqui, tanto na nossa tradução como no original, está no presente. Eu entreguei, vocês venceram. A batalha já está resolvida. Por quê? Gideão estava com muito medo. E aí Gideão fica temeroso. E Deus fala para ele assim: então vai até o arraial, anda esses 5 quilômetros de distância e ouça o que eles estão falando. E ele chega até lá e ele escuta então aqueles homens conversando na tenda sobre um sonho que um havia tido sobre o que viria a acontecer. Então o que nós observamos até aqui, irmãos? Que Gideão, o mais covarde de todos, ele coloca para que os covardes fossem embora, aqueles que estivessem com medo e assustados. E aí eu quero perguntar para você, dessa seleção aqui, será que você já não sairia aqui, nessa primeira linha de corte? Você chegando de frente ao arraial dos midianitas, você vendo aquele mundaréu de pessoas, nós vamos ter que lutar contra eles. A gente já conhece a história de Esparta, né? Quem assistiu o filme 300, não é assim? Quem que eram os guerreiros de Gideão? Eram os espartanos, todos fortes, musculosos, guerreiros? Não eram, irmãos. O povo de Israel já havia sido sucumbido pelos midianitas. Eles não tinham qualquer poder, qualquer força para lutar contra eles. Aqui nós vemos, principalmente no capítulo 6, que eles estavam morando em casas distantes, afastadas, em cavernas e em montanhas, porque eles não poderiam competir, lutar ou se opor à opressão que eles estavam sofrendo dos midianitas. E agora então, aqueles homens estão olhando para todo aquele arraial. Como será que ficaria o seu coração? Será que nessa primeira chamada você pegaria a sua marmita e fala assim: estou indo, eu vou para casa com os meus filhos, é melhor continuar sendo oprimido? Será que a gente já não teria ido embora? Mas o texto continua, e ele fala que não foram esses primeiros 22 mil que foram embora apenas. Nós vemos que ficaram ainda 10 mil homens. Destes 10 mil homens, o Senhor faz um novo teste e fala para eles: Gideão, manda estes homens beberem água. Aqueles que chegarem aonde forem beber, ao riacho, ao lago, enfim, aonde eles estiverem indo beber, que aqueles que se ajoelharem e beberem, levando a água até a mão, estes serão escolhidos. Existem alguns comentaristas que dizem que estes seriam os mais preparados, porque eles sempre estariam com a sua guarda alta, observando, não seriam pessoas mais aguerridas, mas a Bíblia não fala nada disso, tá? Foi só um critério de escolha de Deus. Aqueles que beberam como cães com a boca diretamente na água, esses não foram escolhidos. Então ficaram apenas 300 homens para lutar contra todo o exército dos midianitas. Irmãos, é estranha essa história, é muito estranha. Eu fico imaginando se eu ficasse entre esses 300, o que será que eu pensaria? O que será que estaria no nosso coração? Vamos pensar. Existe um cara que está nos liderando, o nome dele é Gideão. Ele já teve uma grande vitória no capítulo 6, poucos dias atrás.
Agora, ele consegue levantar, a partir dessa grande vitória, 32 mil pessoas. É bastante gente, não é? É muita gente. E agora este homem, ele manda a maioria delas embora, ficando aproximadamente 1% desse pessoal. Lembre-se, 32 mil, ficaram 300. Não é nada. E agora ele está falando que nós enfrentaremos aquele exército. É uma mensagem estranha, não traz paz ao nosso coração. É uma derrota que aos nossos olhos parece certa. Por que Deus, ele estipula esse tipo de método e esse tipo de acontecimento? Porque em todas as histórias, em todas as narrativas, sem exceção, o Senhor quer ensinar algo ao seu povo. Irmãos, vamos entender um pouquinho do contexto do livro de Juízes. O livro, ele começa logo após a morte de Josué. Então Josué, aquele que era o sucessor de Moisés, morre, e então eles chegam à terra prometida, e agora instalados ali, não tem mais Josué, não tem mais uma liderança, e então o Senhor levanta juízes entre eles. Essa figura do juiz é muito diferente de uma figura de um magistrado dos nossos dias. Era a figura muito mais de um guerreiro político, um líder tribal, que era o responsável pelas demandas daquele contexto. Então estes juízes, eles eram levantados conforme a boa vontade de Deus. Porque é muito interessante você observar que assim que o povo entra em Canaã, o povo começa a desobedecer ao Senhor. E nós vemos então um ciclo que se repete durante todo o livro, durante os 21 capítulos. Que ciclo é esse? O povo peca, desobedece a Deus. Depois disso, surge a opressão. Deus manda povos sobre eles. Depois disso, o povo se arrepende. Agora eles estão oprimidos. Há o arrependimento. Depois disso, Deus, ele levanta um juiz para libertar o povo. Depois que essa libertação ocorre, eles gozam de dias de paz. Nesse momento de paz, o que acontece? Pecado novamente. E você percebe que esse ciclo acontece durante todo o livro de Juízes. Os primeiros juízes que nós vemos, Otoniel, Eude, Débora, do capítulo 3 até o capítulo 5, nós vemos histórias épicas. Aos adolescentes que gostam de histórias medievais, grandes batalhas, está aqui boas histórias para você ler. São batalhas sangrentas, extremamente pesadas de serem lidas, mas elas são bem resumidas, e elas garantem então esse momento de paz ao povo de Israel. Quando nós chegamos em Gideão, nós percebemos que existe uma ênfase, e o Senhor investe mais tempo para contar a sua história. Por que Ele está fazendo isso? Porque Ele está deixando claro o vício desse ciclo que está dentro de cada um de nós: pecado, opressão, arrependimento, libertação, paz, pecado novamente. Nesse texto que nós estamos lendo aqui, nós percebemos como o povo continuava sendo o mesmo povo lá de Juízes capítulo 1, e até antes disso, lá do Êxodo, aqueles que murmuravam no deserto, e antes disso, o povo que estava lá em Gênesis. O povo de Deus sempre foi um povo que adorou outros deuses e se prostrou diante outros ídolos. E aqui o Senhor então se propõe a mostrar a cada um de nós aonde está a nossa confiança, em quem nós temos depositado a nossa esperança, qual é a razão da nossa fé. Por isso então essa história, ela não é a história de Gideão. Esse texto não fala sobre Gideão. Esse texto fala sobre a vitória de Deus. Esse texto não fala sobre um monte de covarde que foi embora, mas ele fala sobre vários pecadores que precisam buscar o arrependimento. O texto continua nos falando, e em primeiro lugar, ele nos mostra que o Senhor faz uma seleção. Dos versículos 1 a 8, nós lemos o seguinte: então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, da maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor convoca então esse povo que estava ali, e instrui a Gideão como ele deveria selecionar essas pessoas. Eu já tentei demonstrar aos irmãos como essa seleção ela não é compatível com o nosso entendimento. Não faz sentido nenhum a nossa percepção de guerra. Se você fosse uma guerra, quem você chamaria para si?
Pessoas simples, sem qualquer estrutura militar? Ou os mais capacitados e fortes guerreiros? Irmãos, para nós ilustrarmos exatamente o que aconteceu aqui nessa seleção, imagina que hoje o pastor Paul volta aqui das férias dele e ele chama assim: pessoal, nós vamos para a guerra, vamos brigar. Quem que se levantaria aqui? Era nós que estamos aqui, e a gente ia. Imagina, era esse pessoal. Não eram grandes militares, eram pessoas simples, pessoas normais. Estes eram aqueles que estavam junto com Gideão. Por que Deus faz uma seleção como essa? Uma seleção de pessoas simples, que não tinham quaisquer habilidades militares. Porque este é o critério do Senhor ao longo de toda a história. Deus, Ele nunca escolheu aqueles que nós escolheríamos como os melhores. Quem eram os discípulos do nosso Senhor Jesus? Eram os homens mais simples e iletrados de todos. Quem eram aqueles que o Senhor levantava no Antigo Testamento como reis? Lembre-se de Davi. Davi era o maior entre os seus irmãos. Davi era o pastorzinho que cuidava das ovelhas enquanto os outros irmãos estavam na guerra. Quem o Senhor levanta na casa de Jacó para libertar o povo depois lá no Egito, para conduzir o povo ao Egito durante aqueles anos de seca? Eram aqueles brutamontes filhos de Jacó? Ou José, o menino simples? Irmãos, a seleção do nosso Senhor, a eleição do nosso Senhor, nunca foi feita a partir dos nossos olhos. Não somos nós que estabelecemos o critério de escolha de Deus, mas é o critério que o Senhor adotou para si. Pastor, mas que critério é esse? Nós nunca saberemos. Quando eu conheci a Jesus Cristo, lá em 2011, a minha história foi muito interessante, porque eu tinha um amigo aqui da nossa igreja. Este amigo havia conhecido a Jesus Cristo e ele começou a me evangelizar. Só que ele não falava para mim das programações da igreja, não me convidava para nada. Ele convidava apenas meus outros amigos. Eu estava na mesma roda, era eu, o outro, mais um, e o meu irmão que evangelizava. Ele convidava todos para participarem das programações, e ele não convidava. Sabe por quê? Eu perguntei para ele depois: cara, por que você nunca me convidou? Sabe o que ele me disse? Porque, Léo, você era o pior deles, cara. Eu nunca pensei que você fosse querer ir para a igreja. Graças a Deus por isso, irmãos, que hoje eu estou aqui, eu posso pregar essa mensagem, porque o critério não era dele, o critério é de Deus. Aí deixa eu te perguntar, quem é aquela pessoa na sua vida que você, ao olhar, já diz: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa nunca vai se render a Jesus? Aquele fulano, jamais. Irmãos, o critério não é nosso, o critério é do Senhor, e isso é a graça do nosso Deus, porque nós não sabemos quem são aqueles que o Senhor escolheu. Diante disso, qual é a nossa missão? Escolher quem nós evangelizamos? Ou simplesmente pregar a mensagem que nos foi confiada? Se fosse por Gideão, tenho certeza que a seleção dele seria muito parecida com a nossa seleção. Mas aqui nós vemos uma seleção divina, uma seleção do próprio Deus, uma seleção que ela é estabelecida a partir de critérios eternos. Em primeiro lugar, tenha muito claro no seu coração: você não foi escolhido por Deus porque você é bom, você não foi escolhido por Deus porque você é crente, porque você vem para a igreja, porque você leu a Bíblia, porque teus pais te criaram na igreja. Você não foi escolhido por Deus por isso, por nada que você pudesse fazer. Nós fomos escolhidos por aquilo que Ele fez por nós. O critério é dele, querido. Se nós estamos aqui como esse povo remanescente do Senhor, é pela graça do nosso Pai, e é somente por isso. Mas pastor, o que eu... Nada, você não pode fazer nada, é tudo graça de Deus. Pastor, mas se eu obedecer Deus, é porque Ele gosta de mim? Não, irmãos, é tudo graça. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós recebemos pela graça do nosso Deus. Se nós olhássemos para as nossas obras, sabe onde nós estaríamos aqui? Nós não estaríamos de frente ao Monte Moré, diante do arraial dos midianitas, mas nós já estaríamos lá nas nossas casas, escondidos, loucos para serem oprimidos novamente, porque esse somos nós.
O texto continua falando, queridos, e nós vemos em segundo lugar, que essa seleção de Deus, ela também é amparada e é encorajada na palavra. Versículos de 9 a 15, nós vemos quando Gideão desce até o arraial. Ele vai até lá e ele encontra aqueles homens tendo aquele sonho, conversando sobre aquele sonho. Por que Deus, ele deu aquele sonho para aqueles homens? Por que Deus revelou o que viria a acontecer àqueles homens? Para encorajar Gideão. Gideão chega até o arraial, ele escuta aqueles homens conversando sobre aquilo, que a vitória viria. Quando que Gideão ele fica encorajado? É quando o próprio Deus vem até ele e fala: eu os entreguei nas suas mãos? Ou é quando ele vai lá na porta do arraial e ele ouve o que eles estão conversando? Interessante isso, porque nós muitas vezes somos céticos de tal maneira. Gideão, gente, ele está num diálogo com o próprio Deus. Se o próprio Deus te falasse qualquer coisa aqui, você tivesse a convicção que era Deus, e lembre-se, ele já tinha feito um monte de testes para ter a certeza que era Deus, falasse para você alguma coisa, você teria alguma dúvida? Se Deus chegasse para você e falasse: meu irmão, essa preocupação que está na tua cabeça agora, essa aí que está na tua cabeça, eu já resolvi, como é que você ficaria? O próprio Deus, não foi o pastor que falou, tá? Mas o próprio Deus falou, como é que você ficaria? Se Deus falou, então está tudo bem, graças a Deus, obrigado, Senhor. Gideão, ele não foi assim, ele foi lá e ele foi encorajado quando ele viu que de fato aquilo que Deus havia falado estava se concretizando. Por que nós somos assim? Por conta do nosso pecado, irmãos. A nossa fé não é uma fé inabalável, esse é o nosso alvo, mas a nossa fé é uma fé que se abala a todo instante e a todo momento. Por que isso acontece? Se você voltar a sua Bíblia, em Juízes capítulo 6, se eu não me engano no versículo 6, o povo, ele se dobra a Deus, orando contra a opressão dos midianitas. Mas sabe por que ele ora? Porque agora eles não tinham mais dinheiro, a nação havia se tornado pobre. Sabe o que é mais triste? É saber que nós temos um paralelo muito grande com este povo. Sabe por quê? Porque nós choramos quando falta dinheiro, nós choramos quando as coisas que nós planejamos não saem como a gente tinha planejado, nós choramos quando alguém que a gente ama vai para longe, nós choramos quando a doença vem nos visitar, nós choramos quando recebemos notícias ruins. Isso é arrependimento? Você chorar por situações que nós vivemos? Sabe o que Deus buscava com o povo em Gideão? Não que o povo chorasse pela situação que eles estavam vivendo, não que o povo, ao olhar para todo aquele horizonte de pessoas, eles tremessem, mas eles deveriam chorar porque eles estavam longe de Deus. Esse é o genuíno arrependimento, queridos. O arrependimento não está quando nós vivemos coisas ruins, que são efeitos do nosso pecado, mas o arrependimento genuíno está quando nós nos arrependemos e entendemos que o nosso choro, ele deve ser por conta de nós estarmos longe de Deus. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você chorou por estar distante de Deus, longe do Senhor? Chorar quando falta dinheiro é fácil, qualquer um aqui chora, os boletos chegando e você não sabe como que você vai colocar comida na mesa, é fácil chorar por isso. Chorar quando existe uma separação, uma briga, uma crise, é fácil, qualquer um aqui chora por isso. O difícil é nós chorarmos quando o nosso coração está longe de Jesus, porque nós estamos acostumados com isso, nós estamos acostumados a não buscar a Deus em oração, nós estamos acostumados a não praticar a nossa leitura bíblica diária, nós estamos acostumados a fazer todas as coisas desse mundo, e nós nos chateamos, não quando nós estamos longe de Jesus, mas quando nós recebemos os efeitos e as consequências do nosso pecado. Isso nunca será arrependimento. Essa tristeza é decorrente do seu pecado, não de arrependimento.
Você ama Jesus Cristo, querido? Você entende que Ele é o Senhor da sua vida? Você entende que Ele te escolheu mesmo você sendo um miserável pecador? Que a partir de hoje o seu choro não seja por situações que nós vivemos, por circunstâncias terrestres, mas que o seu maior choro seja pelo fato de você, diante da presença do Deus Todo-Poderoso à sua disposição, você não priorizá-la, você entender que ela é só mais um compromisso da sua agenda. Irmãos, o povo de Gideão, inclusive Gideão, se você ler o restante da sua história, você vai perceber o que acontece. Depois dessa vitória, sabe o que acontece? Gideão, ele levanta um altar para adoração de Baal, e ele é instrumento de Satanás para que todo o povo de Israel adorasse Baal. Essa é a história de Gideão, é assim que termina. Lembra do ciclo? Gideão não foge desse ciclo, ele está cumprindo cabalmente. Irmãos, o que essa mensagem tem que falar ao meu coração e ao teu coração? Ídolos não servem para nos dar prazer, ídolos não servem para nos dar entretenimento, ídolos não servem para nada nesse mundo senão para nos levar à morte. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e entender que o Senhor é aquele que de fato nos encoraja, é aquele que de fato tem a última palavra, é aquele que de fato revelou a nós tudo aquilo que nós precisamos saber. Certa vez, eu ainda seminarista, trabalhava na igreja presbiteriana Shalom, e foi um dos desafios maiores que eu tive na minha vida. Eu saí desse contexto da primeira igreja, trabalhando com jovens, nos reunindo semanalmente, 70, 60 jovens. Eu saio daqui e eu vou para um contexto onde eu tinha 4 adolescentes, e só. Era esse o grupo de pessoas que eu tinha. E eu lembro que Clarice estava chegando ainda em Campinas, nós éramos recém-casados, e eu falava para ela assim: amor, mas o que a gente vai fazer? A gente não tem louvor, a gente não tem ninguém aqui. O que a gente pode fazer com esse pessoal? A gente ora, a gente lê Bíblia, beleza, mas precisamos fazer algo a mais. E a gente não sabia. E eu digo para você, irmãos, durante alguns dias eu fiquei extremamente desanimado. Eu perguntava a Deus: mas por que, Senhor? E aí Deus começou a dar alguns direcionamentos para nós, e Ele dizia no seguinte sentido: estes são aqueles que eu te confiei. E o que nós começamos a fazer? A orar. E a gente pensava: temos que trazer mais gente, precisamos evangelizar as pessoas aqui, lá na Vila Marieta. Como que a gente ia fazer isso? Vamos fazer um projeto que tinha aqui na igreja, chamado Adolesstudos. Não sei se quantos irmãos lembram desse ministério. Era um ministério de reforço, onde os adolescentes vinham para a igreja para estudar, para irem assim melhor na escola. Nós começamos a bolar esse projeto, imprimimos uns flyerzinhos, nós e esses 4 adolescentes saímos entregando por toda aquela região, porta por porta. E foi uma benção, irmãos. Nós 6, eu e Clarice, mais os 4 adolescentes, entregando para todas aquelas pessoas. Ficamos naquela expectativa. A programação seria depois de 2 semanas, depois do reforço escolar haveria o culto. Então a gente estava com uma esperança muito grande. Chegou o dia, acordei animado, falei assim: nossa, hoje vai ser massa, hoje o pessoal vai lá, que bênção. Adivinha quantas pessoas chegaram para participar do Adolesstudos? 1. Misericórdia. Do jeito que eu estava animado, eu desanimei. E foi muito legal, porque os nossos adolescentes, a gente colocou cada um responsável por uma área. Então, uma adolescente lá de 14 anos, que era muito fera em português, ela daria aula de reforço de português. O menino, que era muito fera em matemática, física, química, daria aula. O outro, cada um daria um conteúdo, basicamente assim. Aí esse menino chega lá, eu perguntei para ele, mas Clarice, você lembra o nome dele? Não? Caio, exatamente. Daí, Caio, tudo bom, cara? E aí, me conta, cara, por que você veio participar dessa programação? Daí, eu esperando ouvir uma resposta, Não, Deus moveu meu coração. Aí ele: não, a minha mãe me obrigou. O Caio, ele era a coroinha da igreja. Aí foi lá, participou do Adolesstudos. Eu e o restante do pessoal que não estávamos dando reforço para ele, ficamos lá o dia inteiro. Aí depois teve o nosso culto, ele ficou no culto.
Mas eu lembro que a minha seleção era uma seleção totalmente improvável, os 4 adolescentes. Mas Deus usou. No segundo encontro, adivinha quantos adolescentes nós tínhamos? Os 4 mais o Caio, que veio obrigado novamente. Mas passado algum tempo, querido, nós conseguimos reunir naquele mesmo lugar, para o Adolestudos e depois para o culto, cerca de 60 jovens e adolescentes. Isso é bênção do Senhor. Algo totalmente improvável com pessoas improváveis, mas que o Senhor levantou, que o Senhor usou para me encorajar como líder deles. Mas a gente não precisa de histórias inspiradoras de um pastor, nem de uma fofoca gospel que se ouviu na borda de uma tenda, nem de um pregador coaching dizendo, você que vai conseguir, você pode todas as coisas, olhe para frente, se levante. Perdão. Nós não precisamos disso. Sabe do que nós precisamos, queridos? Do Senhor e da sua palavra. É nela que nós somos encorajados. É nela que nós olhamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, e nós encontramos coragem para avançar. Irmão, deixa eu confessar algo do meu coração para você. Eu, durante muitas vezes na minha vida, eu pensei assim, não, eu não quero ser mais pastor. Eu vou trabalhar de qualquer coisa, eu vou voltar para o direito. Chega, não preciso disso. Você não desanimou já com a sua vida em algum momento? Cansou? Isso acontece com cada um de nós. Mas aonde nós somos encorajados? Na palavra de Deus. Se você voltar mais uma vez no capítulo 6 de Juízes, o povo está prostrado, orando a Deus. Deus, livra-nos da opressão dos midianitas. Deus, ele imediatamente levanta o libertador? Não, sabe o que ele faz? Ele dá um sermão dizendo, eu os libertei do Egito, vocês eram escravos, oprimidos, eu os tirei de lá, para vocês viverem aqui. O que Deus está fazendo? O povo pedindo um libertador, e Deus dando a eles um sermão, uma mensagem, uma palavra de encorajamento. Você não precisa que alguém fale, você pode, você consegue, vai dar tudo certo, você não precisa disso. Você não precisa de qualquer coragem que nós nutrimos a partir de nós mesmos. O que nós precisamos é do encorajamento que vem da palavra do nosso Senhor. E sabe qual que é a melhor notícia? O Senhor já garantiu que nós temos a vitória. Pastor, eu já consegui a minha vitória. A sua vitória não virá através de dinheiro. Você pode ganhar R$1 milhão, você pode ganhar a mega sena da virada, a sua vida não vai mudar, porque o nosso coração é esse coração aqui. Você pode ter a sua doença curada, a sua vida não vai mudar, porque o nosso coração está aqui. Você pode ter a sua separação mudada, você encontrou uma outra pessoa, seus filhos voltaram para os caminhos do Senhor, a sua vida não vai mudar. O que muda a nossa vida, queridos, é a presença do Senhor, ela é transformadora. Você não precisa de um libertador, você precisa de Jesus Cristo. Ele é o supremo libertador, Ele foi aquele que fez todas as coisas, Ele voluntariamente se entregou para morrer por nós naquela cruz, Ele fez tudo aquilo que nenhum libertador de Israel pôde fazer, que Ele não simplesmente libertou o povo da mão dos midianitas, mas Ele libertou todo mundo da opressão, do pecado, do diabo e de todas as coisas que nos oprimem. Este é o supremo libertador, e este supremo libertador está contigo, irmãos. É Ele que cuida da sua vida, Ele é o autor da sua história. A sua luta não é uma luta aleatória, mas diante dela o Senhor está te sustentando. Não esmoreça, não desanime, se levante e entenda que o Senhor é aquele que te sustenta, que te levanta com a sua forte mão. Crente nunca pode andar triste, crente tem que andar sempre feliz, animado, não porque nós somos perfeitos e maravilhosos, mas porque nós temos a convicção de que a vitória foi concedida através de Jesus Cristo a nós. Amém? Uma seleção improvável, queridos, que é encorajado na palavra, descobre o plano perfeito. E aqui eu quero seguir para o final dessa mensagem. Você percebeu como Deus, Ele conduz o povo até o arraial? Lembrem-se, 5 quilômetros de distância, da onde eles estavam para onde estava o arraial dos midianitas. Quando Gideão ele reúne todo o povo, 300, eu imagino uma rodinha. Nós aqui
quando enchemos o templo, nós temos 400 e poucas pessoas, um templo meio cheio dá quase 300 pessoas. Então eu imagino o Gideão se levantando com um grupo mais ou menos assim, e ele falava assim: gente, chega mais, vou contar o plano para vocês. Imagine, foi desse jeito, irmãos. O que Gideão entrega para eles? Está aqui, uma clava, arco e flecha, uma bazuca, um tanque de guerra ali. É isso que ele faz? Como que iam matar os midianitas? Gideão dá a eles uma tocha e um cântaro. É estranho isso. Você vai para a guerra, você vai levar o quê? Você olha na mão assim, um cântaro, na outra uma tocha. O que eu vou fazer com isso? Bater na cabeça do primeiro midianita, no segundo já quebrou o cântaro, vai fazer o quê? Eu vou correr, tacar fogo em 2, pronto, acabou, morri. Irmãos, era uma infinidade de pessoas. Mas olha como que Deus tem um plano perfeito. Quando então Deus ele leva Gideão e esses homens, o que eles fazem? Eles cercam o arraial. Lembre-se, quando Deus dá essa estratégia, imediatamente Gideão reúne o povo e eles vão. Porque vocês lembram quando que eles chegam no arraial? Na troca das guardas. Por que isso? O que acontece numa troca de guarda? Os guardas que estão nos limites do arraial, eles estão de costas, voltando para o arraial, certo? Lembre-se disso. Segundo, quando eles circundam, quando eles circundam o arraial, o que eles fazem? Quando tocar a trombeta, todos tocarão, gritarão por Gideão, por Deus, quebrarão o cântaro e levantarão a tocha. Era simplesmente isso que eles tinham que fazer. Por quê? Naquela cultura, não tinha luz elétrica. Aonde que as batalhas aconteciam? À noite, no escuro. Então, cada pelotão precisava ter na sua mão uma tocha, que era para literalmente iluminar. Então, uma pessoa era responsável para ficar com aquela tocha, outra pessoa naquele pelotão era responsável para ficar com a corneta, que dariam o comando para aquelas pessoas, então, fazerem aquilo que os comandantes ordenassem. Servia para isso. Quando, então, Gideão circunda todo o arraial, o que acontece? Eles quebram o cântaro onde estava a tocha, porque eles chegaram lá com a tocha escondida, abafada, e eles levantam e eles tocam uma corneta. O que imediatamente passa na cabeça dos midianitas? Eles estão dormindo, é de madrugada. Eles abrem as suas tendas, o que está acontecendo? A troca da guarda. Eles olham para lá, os guardas estão voltando. Eles olham para o escuro lá nos montes, por todos os lados, tochas. Lembre-se, cada tocha representava um pelotão, e cornetas, cada corneta um pelotão. Ou seja, eles imaginavam que pelo menos 300 pelotões estariam os atacando. Ou seja, a derrota era certa, eles estavam cercados, não tinham para onde correr. O que eles começam a fazer? Eles não estão vendo nada. Eles começam a matar uns aos outros. E assim, Deus dá a vitória a Gideão e ao seu povo. Você percebe como, quando o Senhor deu esse plano a Gideão, ele parece bizarro? Não é algo que normalmente a gente pensa, nossa, isso vai dar certo. Não parece, né? Mas como que o Senhor conduz a nossa história, irmãos? Dessa mesma maneira. Sabe as situações que nós vivemos, que nós pensamos, cara, isso não tem nada a ver com Deus. O que está acontecendo aqui? É o plano perfeito do nosso Deus, queridos. Mas faz sentido, irmãos, nós não sabemos o que o Senhor está planejando para a nossa vida e para a nossa história. Mas a certeza que nós temos é que o plano é dele, não é nosso. Se você tivesse o controle da sua vida nas suas mãos, a sua história seria diferente? Imagina comigo. Já assistiram aquele filme Clique, do Adam Sandler? Imagina, você tem um controle lá, aí se coloca lá, 10 quilos a menos, play, pum. Ia ser bom isso aí? E demais. Quero ter um tanquinho, play, ia ser bom, hein? Você ora lá, coloca no teu controlinho, 2 milhões de reais na minha conta agora, pum, seria bom? Não quero sofrer. Seria bom ter esse botãozinho? Botãozinho assim para as mulheres. Que o meu marido se transforme no Brad Pitt.
A mulherada deu risada. Ia ser legal, não ia? Os homens, não vou falar porque senão minha esposa me mata lá. Mas seria bom, não seria? Todos nós mudarmos o mundo à nossa vontade, ao nosso desejo, ao nosso plano. Mas graças a Deus, porque não é assim. Deixa eu te perguntar, alguém aqui já pediu tanto alguma coisa a Deus e Deus não respondeu e depois você orou assim e disse, obrigado Deus, porque o Senhor não me ouviu? Já aconteceu isso com você? É muito legal, porque a nossa vontade ela não é boa, perfeita e agradável. O nosso pensamento é egoísta, egocêntrico. O plano nosso não é perfeito, ele está marcado pelo nosso pecado. Mas aqui nós vemos um plano que é perfeito, o plano do nosso Senhor. Timothy Keller, falando sobre esse texto, ele diz assim: ou Gideão vai honrar seu Deus ou a si próprio. A natureza humana é tal que, se houver a mínima chance de nos gabarmos do nosso trabalho, faremos exatamente isso. Observe que Deus afirma que tal vanglória é contra mim. Quando achamos que merecemos o crédito por nosso próprio resgate e libertação, roubamos de Deus a exaltação que Ele merece receber. É sobre isso, queridos, a história do Deus de Gideão. Tudo o que nós temos, tudo o que nós vivemos, não é para a nossa glória, é para a glória dEle. As lutas são difíceis, lembre-se, Ele te escolheu. Você é uma seleção improvável, você não tinha nada de bom, e o Senhor te escolheu para ser filho dEle. Lembrem-se, na palavra nós encontramos o encorajamento, na palavra nós somos fortalecidos, na palavra nós encontramos aquilo que o Senhor espera e tem para nós, na palavra do nosso Deus, ela é que nos encoraja. E lembre-se, o plano de Deus é perfeito, é o plano que não é nosso, é o plano que nós não sabemos o que vai acontecer, mas diferentemente de um plano nosso, que nos gera ansiedade, ao sabermos que a nossa vida, ela é conduzida para um plano de Deus, isso gera a cada um de nós esperança. Quero te convidar a você se colocar em pé, quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero que, em primeiro lugar, você coloque na sua mente, com os olhos fechados, quem tem sido, ou o que tem sido, os midianitas na sua vida. Aqueles que tiraram o sono do povo de Deus, aqueles que oprimiam a todo tempo, aqueles que não permitiam que esse povo gozasse de paz. Quem são, ou o que é, os midianitas na sua vida? Esse texto nos mostra que nós não podemos confiar a nossa esperança em Gideão, nem nos homens que estavam com ele, mas a nossa esperança está naquele que é o plenamente vitorioso, aquele que tem nas suas mãos o plano, a autoridade, o poder sobre todas as nossas vidas. Esse texto nos lembra que a nossa vida, ela sempre pregará surpresas a nós. Haverão dias de tristeza, de choro. Nós olharemos para os céus e nos perguntaremos a Deus: Senhor, por quê, Pai? Nós perguntaremos para Ele: por quê, Jesus? Porque o Senhor está permitindo que nós passemos por isso. E às vezes o choro virá, o desânimo, a tristeza. Nós vamos querer nos afastar do Senhor. Mas esse texto nos lembra que, por mais que não pareça, por mais que não faça sentido no nosso entendimento, por mais que pareça não haver soluções, o Senhor é aquele que é o verdadeiro libertador, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu Satanás, aquele que venceu todas as coisas deste mundo, aquele que de fato nos libertou. Ele é aquele, e por Ele, pelo seu ministério, pela sua obra, nós podemos erguer as nossas mãos para os céus,
convictos de que o nosso Senhor olha a nossa vida, que Ele nos acompanha, que Ele nos segura nos seus braços, que Ele nos fortalece, que Ele enxuga as nossas lágrimas, que Ele nos levanta quando nós caímos, que Ele enche o nosso rosto de alegria, mesmo em dias tristes e debaixo de circunstâncias desfavoráveis. Esse é o nosso Deus, que assim como Gideão e o seu povo testemunharam uma das maiores vitórias, que você possa entender que a sua luta servirá como um grande testemunho, não para a tua vanglória, mas para que o nosso Deus, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, seja exaltado a partir de nós. Por isso, querido, que a sua oração seja: a Ti, Senhor, é a minha vida, a Ti, Senhor, a minha história, a Ti, Senhor, quem eu sou, a minha vida é para Ti. Santo Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Abençoa, Pai, fortalece cada um de nós, enche-nos do Seu Santo Espírito, vivifica as nossas almas, Pai, remove de nós a desesperança, a tristeza, a ansiedade, a depressão, o medo, Pai, enche-nos da Sua alegria, da Sua convicção, do Seu encorajamento, Senhor, da Sua coragem, da Sua intrepidez. Dá-nos a ousadia de olharmos para as coisas que vivemos com a esperança daqueles que não encontrarão uma vitória no futuro, mas daqueles que já gozam no presente da maior vitória de todas, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vitorioso é, Senhor, que essa seja a oração e a canção das nossas vidas, em nome de Jesus.